A visão de Patmos. Apocalipse 1:9 a 20. João em Patmos. Apocalipse 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Esta série de visões da revelação da pessoa de Jesus Cristo foram dadas a João enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Esta pequena ilha está situada a 30 milhas de distância da costa da Ásia Menor, no mar Egeu. Sendo rochosa e infestada de cobras, lagartos e escorpiões, tinha pouco valor comercial, e assim era usada pelo Império Romano como uma colônia penal, onde eram encerrados os mais violentos criminosos, prisioneiros políticos, etc. Você notará que João escreveu aos cristãos como um irmão em aflição. Foi neste tempo que a igreja primitiva estava atravessando grandes perseguições. Não somente em toda parte se falava contra a religião deles, mas as próprias pessoas eram encarceradas e mortas. João, como multidões de outros, estava agora sofrendo reclusão por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Quando preso, tentaram em vão matá-lo, fervendo em óleo por 24 horas. Os oficiais, enfurecidos e impotentes, então sentenciaram a Patmos como um feiticeiro. Porém Deus estava com ele, e foi-lhe dispensado deixar a ilha e retornar a Éfeso, onde novamente continuou como pastor até o tempo de sua morte. As visões que João recebeu cobriram um período de 2 anos, 95 e 96 depois de Cristo. São as mais notáveis de todas as visões na palavra. Todo o livro é apresentado em símbolos e, portanto, é alvo de muitas críticas e controvérsia. Entretanto, tem o selo de Deus sobre si. Isso torna autêntico e de tremendo valor para todos que leem ou ouvem as suas sagradas páginas. Em espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. E fui arrebatado em espírito. Isso não é simplesmente um belo? Que coisa, eu gosto muito disso. Você poderia simplesmente chamar estas palavras de a totalidade da vida cristã. Se vamos viver como cristãos, temos que estar em seu espírito. João não estava falando acerca de estar em seu próprio espírito. Isso não teria trazido estas visões. Tinha que ser o Espírito de Deus. Tem que ser o Espírito de Deus conosco também, ou todos os nossos esforços são em vão. Paulo disse: orarei no Espírito, cantarei no Espírito, viverei no Espírito. Se há alguma coisa boa que venha a mim, tem que ser revelada pelo Espírito, confirmada pela palavra e manifestada pelos resultados que produz. Tão certo quanto João precisava estar no Espírito para receber essas tremendas revelações recém-saídas de Jesus, nós precisamos estar no Espírito para compreender as revelações que Deus nos tem dado em Sua Palavra para por elas vivermos, pois é o mesmo Espírito. Considere isto desta maneira. Tantos leem a Bíblia em Atos 2:38, onde diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E simplesmente passam adiante, eles não veem isso. Se o vissem entrando no Espírito, eles saberiam que se querem receber o Espírito Santo, precisam se arrepender e ser batizados no nome de Jesus, do Senhor Jesus, e então Deus estaria obrigado a cumprir sua palavra, enchendo-os com o Espírito Santo. Eles nunca entram em seu espírito, ou aconteceria com eles exatamente como diz a palavra. Ore a Deus por uma revelação através de seu espírito. Esse é o primeiro passo. Entre no espírito. Deixe-me apenas usar uma ilustração. Suponha que você precise de cura. O que diz a palavra?
Bem, todos nós já lemos inúmeras vezes, mas não entramos no Espírito quando o lemos. Já pedimos a Deus para que seu Espírito nos ensine a verdade real disso? Se fizéssemos, chamaríamos os anciões, confessaríamos nossos pecados, seríamos ungidos e receberíamos oração e acabou-se. Poderia não vir de imediato, mas em seu Espírito tudo está terminado. Não há nenhum outro tribunal de apelação. Deus cumprirá a sua palavra. Precisamos entrar no Espírito, e então as coisas serão feitas. Não pratique os atos primeiro. Entre no Espírito e então pratique os atos e observe o que Deus fará. Você já notou como o mundo entra no espírito das coisas que estão no mundo? Eles vão aos seus jogos de bola, seus eventos esportivos e seus bailes. Eles entram no espírito disso. Eles não ficam parados lá como flores de parede, velhos galhos ressecados. Eles entram bem no sentimento das coisas e tornam-se parte das coisas. Mas como eles odeiam os cristãos por entrarem no espírito da palavra de Deus. Eles nos chamam de fanáticos e santos roladores. Não há nada que não façam para mostrar seu ódio e desaprovação. Porém, ignore isso. Você pode esperar isto, conhecendo sua procedência. Simplesmente siga adiante e entre no espírito de adoração. Nosso espírito é limpo, é novo, é real, é sóbrio e sério para, apesar disso, cheio do gozo do Senhor. O cristão deve ser exatamente tão exuberante e cheio de prazer no Senhor quanto o mundo é quando saboreia e deleita-se em seus prazeres. Tanto os cristãos como o mundo são humanos, ambos têm emoção. A diferença é que os corações e as emoções dos cristãos estão unicamente no Senhor da glória e seu amor, enquanto o mundo satisfaz a carne. Agora ela diz que João estava no Espírito no dia do Senhor. Que coisa! Aqui está um versículo que realmente causa dissensão. Não que seja preciso, ou deva, mas alguns simplesmente não veem o que a palavra realmente diz. Para começar, encontramos algumas pessoas excelentes que chamam o dia do Senhor de dia de sábado, o qual para eles é o sábado. Então há outros que chamam o dia do Senhor de domingo, o primeiro dia da semana. Mas como poderia ser um destes dias ou mesmo os dois juntos, visto que João estava no Espírito recebendo aquelas visões por um período de 2 anos? Realmente o que acontecera foi que João fora arrebatado no Espírito e transportado para dentro do dia do Senhor, que ainda está por vir. A Bíblia fala do dia do Senhor que está para acontecer no futuro, e João está agora vendo as coisas daquele dia futuro. Mas neste interim, apenas para fixar nossas mentes, vamos descobrir exatamente o que é hoje o sábado. O sábado, como conhecemos no Novo Testamento, não é a guarda de um certo dia. Não temos absolutamente nenhum mandamento para guardar o sábado como um sábado. Nem temos nenhum mandamento para guardar o primeiro dia da semana, que é o domingo. Aqui está a verdade sobre o sábado, que significa repouso. Hebreus 4:8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, ou dia de repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso, guarda sabática, para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Você atentou para esta frase-chave na última parte do versículo? Deus repousou de suas próprias obras. Deus deu a Israel o 7º dia como seu sábado, em comemoração à sua própria obra na qual ele criou o mundo e tudo o que nele estava, e então parou de criar. Ele cessou de seus labores, ele repousou. Agora foi ótimo dar um sábado para um povo que estava todo num só lugar ao mesmo tempo.
de modo que todos podiam guardar um certo dia. Hoje metade do mundo está na luz, enquanto a outra metade está em trevas. Portanto, isso não funcionaria de maneira alguma. Porém, isso é apenas um argumento natural. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina acerca deste repouso sabático. Porque aquele que entrou no seu repouso, este entrar não é apenas entrar, mas permanecer no repouso. É um repouso eterno, no qual o sétimo dia é apenas um tipo. 7 é complemento. 8 é o primeiro dia novamente. A ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, dando-nos vida eterna e eterno repouso sabático. Assim podemos ver por que Deus não podia nos dar nenhum determinado dia da semana como um sábado, repouso. Entramos em e também permanecemos em nosso repouso. O que Israel não podia fazer tendo apenas uma sombra da verdadeira substância que nós desfrutamos. Por que voltar para uma sombra quando temos agora a realidade? Como recebermos este repouso, ou sábado contínuo, acha-se no convite de Jesus. Ele disse em Mateus 11, 28 a 29, Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Encontrareis descanso, ou guarda do sábado, não um dia, mas vida eterna, sábado, para as nossas almas. Não importa quanto tempo você tenha estado oprimido sobre sua carga de pecado, sejam 10 anos, 30 anos ou 50 anos ou mais, venha com sua vida abatida e cansada e você encontrará o seu descanso, o verdadeiro sábado. Jesus lhe dará descanso. Agora, o que exatamente é esse descanso que Jesus dará? Isaías 28, 8 a 12. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia, não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo. Ao qual disse, este é o descanso, sábado, dai descanso, ou guarda do seu sábado, ao cansado. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Eis profetizado bem aqui em Isaías. E aconteceu cerca de 700 anos mais tarde, em Pentecostes, quando todos eles foram cheios com o Espírito Santo, exatamente como a fora dita que seria. Este é o verdadeiro sábado que foi prometido. Assim, quando foram cheios do Espírito Santo, eles repousaram de suas obras terrenas, seus feitos terrenos, seus maus caminhos. O Espírito Santo tomou conta de suas vidas. Eles entraram no repouso. Aí está seu repouso, este é o seu sábado. Não é um dia, nem um ano, mas a eternidade de ser cheio e abençoado no Espírito Santo. É você repousando e Deus fazendo. É Deus em você, operando o querer e o efetuar segundo sua boa vontade. Deixe-me fazer mais um comentário sobre os sabatistas, que afirmam que nós nos reunimos no dia errado da semana quando nos reunimos no domingo, o primeiro dia. Aqui está o que o Justino disse no segundo século. No domingo é realizada uma reunião com todos os que vivem nas cidades e vilas, e é lida uma porção das memórias dos apóstolos e os escritos, enquanto o tempo permite. Quando termina a leitura, o presidente, em um sermão, dá admoestação e exortação para imitar aquelas coisas nobres. Depois disso, todos nós nos levantamos para oferecer oração em comum. Ao término da oração, como temos descrito, pão e vinho são postos diante de nós.
É dado ação de graças, e a congregação responde: Amém. Então os elementos são distribuídos para cada um e consumidos, e levados pelos diáconos às casas dos ausentes. Os ricos e os que desejarem então dão contribuições de acordo com seu livre arbítrio. E esta coleta é confiada ao presidente, que com ela supre órfãos, viúvas, prisioneiros e estranhos em necessidade. Assim vemos que aqueles que afirmam que a igreja primitiva prosseguiu com a tradição judaica de ajuntar-se no último dia da semana, então grosseiramente ignorantes do que a história realmente apresenta e, portanto, não são dignos de confiança. Oxalá as pessoas pudessem vir a ele e encontrar este descanso. Há um clamor em todos os corações por este descanso, mas a maioria não sabe a resposta. Assim, eles tentam aquietar o clamor através de um processo religioso de guardar certos dias ou aceitar credos e dogmas denominacionais. Mas falhando nisso, muitos tentam beber, farrear e todo o excesso físico, pensando que através de prazeres mundanos possa haver alguma satisfação. Mas em tais coisas não há descanso. Eles fumam e tomam comprimidos para acalmar seus nervos. Porém, não há descanso em poções terrenas. Eles precisam de Jesus. Eles precisam do remédio celestial, o descanso do Espírito. Então a maioria deles vai à igreja no domingo. Isso é bom, mas mesmo ali eles não têm nenhuma ideia de como se aproximar de Deus e de como adorá-lo. Jesus disse que a verdadeira adoração era em espírito e em verdade, João 4:24. Mas que tipo de adoração você pode alcançar em uma igreja que sabe tão pouco de Deus que apresenta um Papai Noel no Natal e coelhinhos na Páscoa? Onde eles conseguiram isso? Eles o conseguiram dos pagãos e fazem-no uma parte da doutrina na igreja. Mas quando alguém volta-se para o Senhor e é cheio do Espírito Santo, ele repousa de todas estas coisas. Ele tem um repouso em sua alma. Ele realmente começa a viver e amar a Deus e adorá-lo. Agora vamos voltar à nossa Escritura. Nós sabemos o que o dia do Senhor não é. Se não é o sábado, nem o domingo, o que é? Bem, digamos assim, hoje certamente não é o dia do Senhor. Este é o dia do homem. É o efetuar do homem, a obra do homem, a igreja do homem, a ideia de adoração do homem, tudo do homem, porque é o mundo, cosmos do homem. Mas o dia do Senhor está chegando. Sim, está. Acontece justamente que, neste tempo da revelação de Jesus Cristo, João foi arrebatado pelo Espírito e transportado pelo Espírito ao grande dia que está chegando. O dia do Senhor vem quando os dias dos homens terminarem. Os reinos deste mundo tornar-se-ão então os reinos de nosso Deus. O dia do Senhor acontece quando os juízos caírem, e após isso vem o milênio. Agora mesmo, o mundo faz o que quer com o cristão. Eles o xingam de todos os tipos de nomes maus, zombando dele. Mas está chegando aquele grande e notável dia quando eles lamentarão e uivarão, pois o Cordeiro está vindo com ira para julgar o mundo. Será aí quando os justos terão seu dia com o Senhor. Pois os ímpios serão abrasados e os justos caminharão sobre suas cinzas, milênio adentro. Malaquias 4:3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. A voz como uma trombeta. Apocalipse 1:10. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. João estava no Espírito, e quando estava, viu o grande e maravilhoso dia do Senhor Jesus e todo o seu santo poder.
O futuro estava prestes a se desvelar, pois Deus estava prestes a ensiná-lo. João não disse que era uma trombeta, era como uma trombeta. Agora, quando uma trombeta é tocada, há uma urgência nisso. É como o arauto, o mensageiro do rei vindo ao povo. Ele toca uma trombeta, é uma convocação urgente. O povo se reúne para ouvir. Israel sempre foi ajuntado pelo soar de uma trombeta. Algo importante está próximo. Ouçam isso. Assim, esta voz tinha a mesma urgência de apelo que tinha a trombeta. Clara e forte ela era, alarmante e despertadora. Oxalá possamos ouvir a voz de Deus como uma trombeta este dia, pois é a trombeta do Evangelho anunciando a palavra de profecia, para nos fazer cientes de e preparados para o que está vindo sobre a terra. A ordem para escrever. Apocalipse 1:11, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Aqui está, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, é tudo isto, o único Deus verdadeiro. A voz e a palavra de Deus, a realidade e a verdade estão ao alcance. Que coisa é estar no Espírito! Que coisa estar na presença de Deus e ouvir dele! O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas. A voz que anunciou sua palavra no Jardim do Éden e sobre o Monte Sinai, essa voz que também foi ouvida na excelência e glória do Monte da Transfiguração, estava mais uma vez anunciando, e nesta ocasião às 7 igrejas, uma completa e final revelação de Jesus Cristo. Escreve as visões, João, faz um registro delas para as eras que devem seguir-se, pois são as profecias verdadeiras que hão de acontecer. Escreve-as e envia-as, fazendo-as conhecidas. João reconheceu aquela voz. Você reconhecerá essa voz quando ele chamar, se você for um dos seus. Os candeeiros de ouro. Apocalipse 1:12. E virei-me para ver quem, na Bíblia em inglês, versão Rei Tiago, em vez de quem lesse a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. João não diz que virou-se para ver aquele cuja voz ele ouvia, mas virou-se para ver a voz. Eu gosto disso. Ele virou-se para ver a voz. A voz e a pessoa são uma única e mesma coisa. Jesus é a palavra. João 1:1-3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se alguma vez você puder conseguir ver realmente a palavra, você estará vendo Jesus. Quando João se virou, viu 7 castiçais de ouro. Eles, na realidade, eram candeeiros, e de acordo com o versículo 20, eles são as 7 igrejas. Os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Para representar as igrejas, dificilmente poderiam ser velas. Uma vela queima apenas por algum tempo e depois se extingue. Ela morre, não se existiria mais. Porém, os candeeiros possuem uma qualidade duradoura, não encontrada em velas. Se você quiser obter um belo quadro do candeeiro, leia a respeito dele em Zacarias 4:1-6. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: Que vês? E eu disse: Olho.
e eis um castiçais, todo óleo, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posto no cinto, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e a outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, e me disse: Não sabes tu o que isto é? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está outro candeeiro de ouro puro. Ele está queimando brilhantemente, porque tem abundância de azeite que obtém das 2 oliveiras, que estão em cada lado. As 2 árvores representam o Velho e o Novo Testamento. E o azeite, evidentemente, tipifica o Espírito Santo, que só ele pode dar a luz de Deus às pessoas. O anjo que falou a Zacarias estava como que dizendo: Isto que tu vês significa que a igreja não pode realizar nada por sua própria força ou violência, mas pelo Espírito Santo. Agora examine este candeeiro. Você notará que ele tem um grande vaso, ou reservatório, que fica no centro dos 7 braços que saem dele. Este vaso está cheio de azeite de oliva que flui através de 7 pavios que estão colocados nos 7 braços. É o mesmo azeite que queima e produz luz no fim dos 7 canudos. Esta luz nunca se apagava. Os sacerdotes simplesmente mantinham-se derramando azeite dentro do vaso. A lâmpada era acesa de uma maneira especial. Primeiro, o sacerdote tomava o fogo de um altar sagrado que fora originalmente aceso pelo fogo de Deus. Ele acendia, primeiro de tudo, a lâmpada que estava situada no topo do vaso. Então ele acendia a segunda lâmpada, a partir da chama da primeira lâmpada. A terceira lâmpada recebia seu fogo da segunda lâmpada, assim como a quarta recebia o seu da terceira, e assim por diante, até que todas 7 lâmpadas estivessem queimando. Este fogo santo proveniente do altar, sendo passado de lâmpada para lâmpada. É um maravilhoso tipo do Espírito Santo nas 7 eras da Igreja. O derramamento original do Pentecostes, derramamento esse que veio diretamente de Jesus sobre o propiciatório, está provendo sua Igreja através de todas as 7 eras, e mostrando perfeitamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O Deus imutável em sua essência e seus caminhos. Em João 15, Jesus disse: Eu sou a videira, vós as varas. Ele é a videira principal, essa que sai da raiz original proveniente da semente original que tem a vida em si. Agora a videira não produz fruto, são as varas que o fazem. Agora observe isto. Você pode tomar uma árvore cítrica, tal como uma laranjeira, e enxertar nela um ramo de toranja, um ramo de limão, um ramo de tângelo, e outros tipos dessa espécie, e todos estes ramos crescerão. Porém, esses ramos enxertados não produzirão laranjas, não, Senhor. O ramo de limão produzirá limões, e o ramo de toranja produzirá toranjas, e assim por diante. Todavia, esses ramos estarão florescendo mediante a vida da árvore. Mas se alguma vez essa árvore brotar, uma vara de si mesma será uma vara de laranja e produzirá laranjas. Por quê? Porque a vida do ramo e a vida do tronco são idênticas, ao passo que não era assim com os ramos enxertados. Aqueles ramos enxertados tinham suas origens
em outros tipos de vidas provenientes de outras árvores, de outras raízes, de outras sementes. E eles produzirão frutos muito bem, mas não produzirão laranjas. Eles não podem, porque não são os originais. É assim que a igreja é. A videira tem sido fendida e ramos têm sido enxertados. Eles têm enxertado os ramos batistas, ramos metodistas, ramos presbiterianos, ramos pentecostais. E estes ramos estão produzindo fruto batista, metodista, pentecostal e presbiteriano, sementes denominacionais a partir da qual eles produzem seu fruto. Mas se alguma vez a videira brotar uma outra vara de si mesma, essa vara será exatamente como a própria videira. Será o mesmo tipo de vara que foi produzido em Pentecostes. Falará em línguas, profetizará e terá nela o poder e sinais de Jesus Cristo ressuscitado. Por quê? Porque está florescendo sobre os recursos naturais da própria videira. Veja, ela não foi enxertada na videira, ela nasceu na videira. Visto que aquelas outras varas foram enxertadas, tudo o que podiam fazer era produzir seu próprio fruto, pois não nasceram daquela videira. Elas não sabem acerca desta vida original e fruto original. Elas não podem saber porque não nasceram dela. Mas se fossem nascidas dela, a mesma vida que estava no caule original, Jesus, teria vindo através delas e se manifestado através delas. João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Denominações que são dirigidas pelo homem não podem ser nascidas de Deus, porque é o Espírito, não o homem, que dá vida. Quão emocionante é pensar nessas 7 lâmpadas, sorvendo vida e luz provenientes dos recursos daquele vaso principal, porque tem seus pavios mergulhados ali dentro. Cada mensageiro das eras da igreja está aqui retratado. Sua vida está incendiada com o Espírito Santo. Seu pavio, vida, foi imerso em Cristo. Através desse pavio, ele está sorvendo a própria vida de Cristo e com isto emite luz para a igreja. Que tipo de luz ele está proporcionando? A mesmíssima luz que estava na primeira lâmpada que foi acesa, e descendo as eras até o fim presente do mensageiro do último dia. A mesma vida e a mesma luz é manifestada através de uma vida que está escondida com Cristo em Deus. Não podemos falar assim apenas dos mensageiros, mas cada verdadeiro crente está aqui dramaticamente retratado. Todos eles estão sorvendo de uma mesma fonte. Todos eles foram mergulhados dentro do mesmo vaso. Eles estão mortos para si mesmos, e suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Eles estão interiormente selados pelo Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ninguém pode arrebatá-los da sua mão. Suas vidas não podem ser corrompidas. A vida visível está queimando e brilhando, dando luz e manifestações do Espírito Santo. A vida interior, invisível, está escondida em Deus e alimentada pela palavra de Deus. Satanás não pode tocá-los. Nem mesmo a morte pode tocá-los, porque a morte perdeu seu aguilhão, o inferno perdeu sua vitória. Graças a Deus, eles têm essa vitória no e através do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Não mais o sacerdote. Apocalipse 1:13. E no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, cingido pelos peitos como um cinto de ouro. Lá está ele, um semelhante ao Filho do Homem.
Como a joia é embelezada pelo engaste do anel, assim é ele glorificado no meio das igrejas. É o dia do Senhor, pois João o vê de pé, não como um sacerdote, mas como o juiz vindouro. O cinto de ouro não está mais cingido em torno da cintura onde o sacerdote deve usá-lo, quando ministra a Deus no lugar santíssimo, mas está agora em torno de seus ombros, pois agora ele não é o sacerdote, mas o juiz. Agora, João 5,22 aconteceu, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Seu serviço foi prestado, o sacerdócio terminou. Os dias da profecia acabaram-se. Ele acha-se cingido como o juiz. A cétupla glória de sua pessoa. Apocalipse 1:14 a 16. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e seus olhos como a chama de fogo, e seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quão profundamente comovente e inspirador foi o aparecimento de Jesus a João, que estava em exílio por causa da palavra. E eis que a palavra viva acha-se agora diante dele. Que visão iluminante, pois cada atributo descritivo tem um significado. Que revelação de seu glorioso ser! Seu cabelo branco como a neve, João primeiro nota e menciona a brancura de seu cabelo. Era branco e luzente como a neve. Isto não era por causa de sua idade, oh não! O cabelo brilhantemente branco não significa idade, mas experiência, maturidade e sabedoria. O Eterno não envelhece. O que é o tempo para Deus? O tempo significa pouco para Deus, porém a sabedoria significa muito. É como quando Salomão pediu a Deus sabedoria para julgar o povo de Israel. Agora ele está vindo, o juiz de toda a terra. Ele será coroado com sabedoria. É isso que o cabelo branco e resplandecente significa. Veja isso em Daniel 7, 9 a 14. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Aí está, Daniel ouviu com aquele cabelo branco. Ele era o juiz abrindo os livros e julgando a partir deles. Daniel ouviu vindo das nuvens. É isso exatamente o que João viu. Ambos ouviram exatamente o mesmo. Eles viram o juiz com seu cinto de juízo sobre seus ombros, sendo puro
e santo, cheio de sabedoria, plenamente qualificado para julgar o mundo com justiça. Aleluia! Até o mundo entende esta simbologia, pois nos tempos antigos o juiz aparecia e convocava a corte, vestido de uma peruca branca e um longo manto que significava sua completa autoridade, manto da cabeça aos pés, para determinar justiça. 2. Seus olhos como fogo. Pense nisso. Aqueles olhos que uma vez turvavam-se, com lágrimas de tristeza e piedade, aqueles olhos que choravam de compaixão junto à sepultura de Lázaro, aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que o penduraram numa cruz, mas em aflição clamaram: Pai, perdoa-lhes. Agora aqueles olhos são uma chama de fogo, os olhos do juiz que retribuirá àqueles que o rejeitaram. De todas as emoções humanas, a que mais ele manifestou quando apareceu como Filho do Homem foi esta. Ele chorava com frequência. Todavia, por detrás daquele choro e daquele sofrimento, ali estava Deus. Aqueles mesmos olhos tinham visões. Eles olhavam profundamente dentro dos corações dos homens e liam seus próprios pensamentos e conheciam todos os seus diferentes caminhos. Chamejando através de olhos mortais estava Deus, que clamou àqueles que não o conheceram pelo que ele era: Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8:24. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço as obras de meu Pai, e não credes em mim, credes nas obras. João 10:37-38. Como Jeremias de outrora, ele foi o profeta pranteador, pois os homens não receberam a palavra de Deus e rechaçaram a revelação. Aqueles olhos abrasadoramente chamejantes do juiz estão agora registrando a vida de toda a carne, correndo de um lado para o outro por toda a terra. Não há nada que ele não saiba. Ele conhece os desejos do coração e o que cada um pretende fazer. Não há nada oculto que não haja de ser revelado, pois todas as coisas estão nuas diante daquele com quem temos que tratar. Pense nisto, ele sabe mesmo agora o que você está pensando. Sim, lá está ele como juiz com olhos chamejantes para determinar juízo. O dia de misericórdia terminou. Oxalá os homens pudessem se arrepender e buscarem justiça à sua face, enquanto ainda há tempo. Oxalá pudessem fazer de seu peito os seus travesseiros, antes que o mundo se desfaça em fogo. 3. Os pés de latão, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. O latão é famoso por sua extraordinária dureza. Não há nada conhecido que se possa acrescentar a ele para temperá-lo. Mas este latão que descreve seus pés é mais extraordinário ainda, porque suportou a prova da fornalha de fogo, uma prova pela qual nenhum outro tem passado. E isso é exatamente correto, pois latão significa juízo divino, um juízo que Deus decretou e fez acontecer. João 3:14-19. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Números 21,
8-9. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Israel tinha pecado. O pecado tinha que ser julgado. Assim Deus mandou Moisés colocar uma serpente de latão em uma haste, e aquele que olhasse era salvo da pena do seu pecado. A serpente de latão na haste simbolizava o pecado oriundo do jardim do Éden, onde a serpente seduziu Eva, fazendo-a pecar. O latão fala de juízo, como é visto no altar de latão, onde a pena do pecado era cumprida no sacrifício sobre o altar. Quando Deus julgou Israel por seus pecados nos dias de Elias, ele reteve a chuva e os céus ardentes tornaram-se como latão. Agora, nessa ilustração, vemos que a serpente sobre a haste representa o pecado já julgado, pois é feita de latão, mostrando que o juízo divino já caiu sobre o pecado. Então qualquer um que olhasse para a serpente na haste, aceitando o significado dela, ficava são, pois esta era a obra ou salvação do Senhor. A serpente na haste é um tipo do que Jesus veio realizar na terra. Ele se fez carne a fim de tomar sobre si os juízos de Deus pelo pecado. A base do altar de sacrifício era de latão maciço, tipificando o cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. O juízo já tinha passado sobre ele, quando ainda não havia nenhum pecador. Vindo a salvação inteiramente do Senhor, ele pisou o lagar do vinho do furor da ira de Deus sozinho. Suas vestes estavam tintas de carmesim com seu próprio sangue. A fornalha de fogo do justo juízo e da ira de Deus foi sua porção. Ele padeceu, o justo pelos injustos. Digno és, ó Cordeiro de Deus, porque nos comprastes com teu próprio sangue. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele padeceu como nenhum homem jamais tinha padecido. Mesmo antes da cruz, ele derramou seu corpo grandes gotas de sangue como suor. Quando na intensa agonia da penosa prova à frente, o próprio sangue separou-se em suas veias. Lucas 22:44. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Mas um dia aqueles pés de latão estarão sobre a terra, e o juiz de toda a terra ele será. E com equidade e perfeição julgará a raça humana. E não haverá nenhuma evasiva desse juízo, nenhum desvio dessa justiça. Não haverá nenhuma moderação nele. Quem é injusto será injusto ainda. Quem está sujo estará sujo ainda. O imutável não mudará então, pois nunca o fez e nunca o fará. Aqueles pés de latão esmagarão o inimigo. Eles destruirão o anticristo, a besta e a imagem de tudo o que é vil à sua vista. Ele destruirá os sistemas eclesiásticos que têm tomado seu nome apenas para corromper seu resplendor e os esmagará juntamente com o anticristo. Todos os ímpios, os ateus, os agnósticos, os modernistas, os liberais estarão todos ali. A morte, o inferno e a sepultura estarão ali. Sim, estarão, porque quando ele vier, os livros serão abertos. É aí que a própria igreja morna e as 5 virgens loucas aparecerão. Ele apartará as ovelhas dos bodes. Quando ele vier, assumirá o comando do reino, pois é seu, e com ele estarão os milhares de milhões,
sua noiva quem vem para ministrar a ele. Glória! Ó, é agora ou nunca. Arrependa-se antes que seja tarde demais. Desperte dentre os mortos e busque a Deus para ser cheio com seu espírito, ou você perderá a vida eterna. Faça isto enquanto há tempo. 4. Sua voz era como a voz de muitas águas. Agora, o que as águas representam? Ouça-o em Apocalipse 17:15. As águas que viste são povos, e multidões e nações e línguas. Sua voz era como o som de multidões falando. O que é isto? É o juízo. Porque essas são as vozes de multidões de testemunhas, que pelo Espírito Santo, através de todas as eras, têm testificado de Cristo e pregado o seu Evangelho. Será a voz de cada homem levantando-se no juízo contra o pecador, que não acatou a advertência. As vozes dos 7 mensageiros serão ouvidas, altas e claramente. Esses fiéis pregadores que pregaram o poder salvador de Jesus, que pregaram o batismo no nome de Jesus, que pregaram o preenchimento e o poder do Espírito Santo, que permaneceram com a palavra mais do que permaneceram com suas próprias vidas, todos eles foram a voz de Jesus Cristo através de todas as eras. João 17:20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você já pensou quão apavorante é o homem ser arrastado pelas correntes em direção a uma catarata sem ajuda? Pense agora naquele rugido, enquanto ele se aproxima de sua segura e certa perdição. E bem exatamente assim está chegando o dia do juízo, quando o rugido da multidão de vozes condenar você por não ter dado atenção antes que fosse tarde demais. Preste atenção nesta hora mesmo, pois neste momento seus pensamentos estão sendo registrados no céu. Lá seus pensamentos falam mais altos do que suas palavras. Como os fariseus, que arrogavam-se tanto com suas bocas, mas não ouvindo ao Senhor. Seus corações tornaram-se corruptos e maus, até que foi tarde demais. Agora mesmo este pode ser seu último chamado para ouvir a palavra e recebê-la para a vida eterna. Será tarde demais quando você se aproximar do rugido das muitas vozes de juízo e perdição. Mas você já notou quão doce e relaxante pode ser o som de água? Eu gosto de pescar e gosto de encontrar um lugar onde a água sussurra em ondulação. Eu simplesmente posso me deitar e ouvi-la, expressando paz e alegria e contentamento ao meu coração. Quão contente estou por estar ancorado no porto de descanso, onde a voz do Senhor expressa paz, conforme a palavra das águas da separação tem declarado. Quão agradecidos deveríamos ser em ouvir sua voz de amor e cuidado e direção e proteção. E um dia ouviremos essa mesma doce voz falar, não em juízo, mas em boas-vindas a nós, cujos pecados foram remidos por seu sangue, cujas vidas foram cheias do Espírito e cujo caminhar foi na palavra. O que poderia ser mais precioso do que ouvir multidões de vozes e boas-vindas e ser rodeado por aquelas multidões que creram para a vida eterna? Oh, não há nada como isto. Eu rogo que você ouça sua voz e não endureça seu coração, mas o receba como seu rei. Oh, se você pudesse apenas ver isto. Foram as águas que destruíram o mundo, mas foram as mesmas águas que salvaram Noé, e salvaram também toda a terra para Noé. Ouça sua voz, a voz de seus servos, enquanto ela chama para o arrependimento e vida. 5. Na sua destra estavam 7 estrelas. E ele tinha, na sua destra, 7 estrelas. Agora, evidentemente, já sabemos pelo versículo 20 o que as 7 estrelas realmente são.
O mistério das 7 estrelas são os anjos, mensageiros das 7 igrejas. Agora não poderíamos aqui cometer erro, por motivo algum, uma vez que ele o interpreta para nós. Estes 7 mensageiros são os mensageiros para 7 sucessivas eras da igreja. Seus nomes não são mencionados. São apenas apresentados como 7, um para cada era. Desde a era de Éfeso até a era de Laodiceia, cada mensageiro trouxe a mensagem da verdade para o povo, nunca falhando em mantê-la a palavra de Deus para aquela particular era da igreja. Cada um agarrou-se a isto. Eles foram firmes em sua lealdade para com a luz original. À medida que cada era afastava-se de Deus, o seu fiel mensageiro conduzia aquela era de volta à palavra. A força deles procedia do Senhor, ou jamais poderiam ter resistido à maré. Eles estavam seguros em seu cuidado, porque nada podia arrebatá-los de sua mão, e nem coisa alguma podia separá-los do amor de Deus, quer fosse doença, perigo, nudez, fome, espada, vida ou morte. Eles estavam verdadeiramente rendidos a Ele e guardados por sua onipotência. Eles não estavam preocupados com a perseguição que vinha ao encontro deles. A dor e o escárnio era apenas motivo para dar glória a Deus por terem sido considerados dignos de sofrer por Ele. E em agradecimento por sua salvação, eles iluminaram com a luz de sua vida e refletiram seu amor, paciência, mansidão, temperança, benignidade, fidelidade. E Deus os apoiou com maravilhas, sinais e milagres. Eles foram acusados de serem fanáticos e santos roladores. Eles foram denunciados por organizações e zombados, mas mantiveram-se fiéis à palavra. Agora não é difícil levantar-se e manter-se fiel a um credo. É fácil, porque o diabo está bem por detrás de tudo isso. Mas é uma outra coisa, ser fiel à palavra de Deus e voltar ao que a palavra originalmente produziu após o Pentecostes. Não faz muito tempo um homem me disse que a Igreja Católica Romana tinha que ser a verdadeira igreja, uma vez que tinha permanecido fiel ao que cria ao longo dos anos e continuava crescendo e não mudando. Isso de maneira nenhuma é assim. Qualquer igreja com governo por detrás dela e com seu próprio credo, que de maneira nenhuma é a palavra, e sem nenhum ministério manifesto para fazer com que o diabo se levante, poderia seguramente ir avante. Esse não foi um critério. Mas quando você pensa naquele grupinho cujos membros foram cerrados, dados por comida aos leões, perseguidos e jogados de um lado para o outro, e todavia permaneceram fiéis à palavra, ora, isso claramente teria que ser Deus. Como eles sobreviveram à sua batalha de fé e prosseguiram serenos. Esse é o milagre. E este conforto nem apenas para os mensageiros das 7 eras da igreja. Cada verdadeiro crente está na mão de Deus e pode extrair do seu amor e poder, e receber o pleno benefício de tudo o que Deus é para o crente. O que Deus dá ao mensageiro e como ele abençoa e usa o mensageiro é um exemplo a todos os crentes de sua bondade e cuidado para com todos os membros de seu corpo. Amém. 6. A espada de 2 fios. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. De sua boca saía a espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Apocalipse 19, 11 e 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça.
e seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido de sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João 1,48. Disse-lhe Natanael: Donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Felipe te chamaste, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Aí está. Quando ele vier, esta palavra virá contra todas as nações e todos os homens, e ninguém poderá se colocar contra ela. Ela revelará o que estava em cada coração, como ele fez com Natanael. A palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e quem não fez. Ela fará conhecidas as obras secretas de cada homem, e porque ele as fez, ela dividirá. É isso que diz em Romanos 2,3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Então continua a dizer como Deus vai julgar os homens. Aí está nos versículos 5 a 17. O duro coração impenitente será julgado, as obras serão julgadas, os motivos serão julgados. Não haverá qualquer acepção diante de Deus, mas todos serão julgados por essa palavra, não escapando ninguém dela. Aqueles que ouviram e não obedeceram serão julgados pelo que ouviram. Aqueles que descansaram dizendo que criam nela, mas não a viveram, serão julgados. Cada segredo tornar-se-á público e será anunciado dos telhados. Nós realmente entenderemos a história então. Não restará nenhum mistério dentre todas as eras, mas sabe você que ele está revelando os segredos do coração de homens e mulheres nesta era em que estamos vivendo? Quem mais poderia revelar os segredos do coração senão a própria palavra? Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra. Ela está realizando aquilo pela qual foi enviada, porque ela, a palavra, é cheia de poder. É o mesmo Espírito que estava em Jesus, a palavra, que está novamente presente na igreja nesta última era, como um último sinal tentando afastar as pessoas do juízo, porque os que o rejeitam, a palavra, já entraram agora em juízo, crucificando-o de novo. Hebreus 6,6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ora, Paulo disse que a palavra veio em poder como também em voz. A palavra pregada realmente demonstrou a si mesma. Como uma espada flamejante e cortante, ela penetrou as consciências dos homens, e como o bisturi de um cirurgião extirpou as doenças e libertou os cativos. Por todas as partes que iam, aqueles crentes primitivos saíam pregando o evangelho, a palavra, e Deus confirmava essa palavra com sinais que se seguiam. Os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos, e falavam em outras línguas. Isso era a palavra em ação. Essa palavra nunca falhou na boca de cristãos que creem. E nesta última era está aqui, mais forte e maior do que nunca, na verdadeira noiva da palavra.
Ó pequeno rebanho, tu, pequena minoria, agarra-te à palavra, enche a tua boca e coração com ela, e um dia Deus te dará o reino. 7. Seu rosto como o sol. E seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Mateus 17, 1-13. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, filho, em quem me comprazo. Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Agora em Mateus 6, 16, 28, prefaciando Mateus 17, 1-13, Jesus dissera: Alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E os três apóstolos viram exatamente isso, a ordem da sua segunda vinda. Eles o viram transfigurado lá no cume do monte. E os seus vestidos tornaram-se brancos e reluzentes, e o seu rosto resplandeceu como o sol em seu zenite. E eis que quando ele se mostrou estavam Moisés e Elias, um em cada lado, exatamente assim que ele vem novamente. Verdadeiramente Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos, noiva. A doutrina da palavra apostólica dos pais. Malaquias 4, 5-6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fire a terra com maldição. Israel já é uma nação. Ela está estabelecida agora com seus exércitos, marinha de guerra, sistema postal, bandeira e tudo o que pertence à nacionalidade. Mas ainda tem que se cumprir a escritura que diz: Nasceria uma nação de uma só vez? Isaías 66, 8. Esse dia está vindo em breve, a figueira já brotou seus rebentos. Os israelitas estão esperando pelo Messias. Eles o estão aguardando e suas expectativas estão para se cumprir. Israel renascerá espiritualmente, porque a sua luz e a sua vida está para se revelar a ela. Em Apocalipse 21, 23, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a sua glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Esta é a nova Jerusalém. O Cordeiro estará nessa cidade, e por causa da sua presença não será preciso nenhuma luz. O sol não nascerá e não resplandecerá lá, porque ele é o seu sol e a sua luz, ele mesmo. As nações que entrarem nela caminharão em sua luz. Você não
está feliz de que este dia está próximo de nós? João viu esse dia chegando. Ora, Senhor Jesus vem cedo. Malaquias 4, 1 a 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios. Porque se farão cinza de debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Aí está novamente o sol resplandecendo em toda sua força. Ó, a força do Filho de Deus resplandecendo no meio dos 7 castiçais de ouro. Lá está ele, o juiz, aquele que padeceu e morreu por nós. Ele tomou a ira do juízo divino sobre si mesmo. Ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus sozinho. Como já afirmamos, para o pecador sua voz é como o som de catarata, ou da arrebentação de ondas mortíferas sobre as praias rochosas. Porém, para o santo, sua voz é como o som do riacho, que canta docemente enquanto você permanece em repouso, satisfeito em Cristo. Resplandecendo sobre nós seus calorosos raios de amor, ele diz: não temais, eu sou aquele que era, que é, que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Fora de mim não há outro. Eu sou o Alfa e o Ômega, e tudo isto. Ele é o lírio do vale, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o mais formoso dentre os milhares para minha alma. Sim, aquele grande dia está pronto para raiar, e nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. O Cristo vitorioso. Apocalipse 1:17 a 18. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Nenhum ser humano poderia suportar o pleno efeito desta visão. Com sua força completamente esgotada, João caiu aos seus pés como que morto. Mas a mão do Senhor o tocou com amor, e a voz de bênção disse: não temas, não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. O que há de temer? O juízo que caiu sobre ele na cruz, na sepultura, e quando ele desceu, foi por nós. Ele absorveu a pleno impacto da ferida do pecado, e portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja, com segurança nosso advogado é nosso juiz. Ele é não só advogado, como também juiz. Como juiz, o caso está encerrado, está concluído. Portanto, agora nenhuma condenação há. Por que deveria a igreja temer? Que promessa alguma vez ele falhou em manifestar diante de nós? Por que temer punição ou morte? Tudo tem sido conquistado. Ele é o poderoso conquistador. Ele é o que conquistou não só os mundos visíveis, como também os invisíveis. Não como Alexandre, que conquistou o mundo com a idade de 33 anos e, não tendo como fazer novas conquistas, morreu vítima do pecado e de uma vida dissoluta. Não como Napoleão, que conquistou toda a Europa, mas finalmente foi derrotado em Aterlo e exilado em Elba, apenas para encontrar-se conquistado, mas nada pode conquistar a Cristo. Aquele que desceu, agora subiu acima de tudo, e a ele foi dado um nome
que é sobre todo nome. Sim, ele conquistou a morte, o inferno e a sepultura, e tem as suas chaves. O que ele desliga está desligado, e o que ele liga está ligado. Não há nenhuma mudança nisto, não houve nenhum conquistador antes dele, e não há nenhum além dele. Ele sozinho é o Salvador, Redentor. Ele é o único Deus e Senhor Jesus Cristo, é o seu nome. Não temas, João, não temas, ó pequeno rebanho. De tudo que eu sou, tu és herdeiro, todo o meu poder é teu. Minha onipotência é tua, visto que eu permaneço no teu meio. Eu não vim trazer temor e fracasso, mas amor e coragem e capacidade. Todo poder me é dado, e é teu para usar. Tu falas a palavra, e eu a cumprirei. Este é meu pacto, e jamais pode falhar. As 7 estrelas e castiçais. Apocalipse 1:20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos mensageiros das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Nós já descobrimos a verdade desses 2 mistérios. Nós não revelamos quem foram estes 7 mensageiros, mas com a ajuda de Deus o faremos, e esse mistério será consumado. As 7 eras nós conhecemos. Elas estão registradas na palavra, e nós nos ocuparemos com cada uma, até chegarmos a esta última era em que vivemos. Porém, num último relance de encerramento deste capítulo, veja-o tal como ele está ali no meio dos candeeiros de ouro com as 7 estrelas em sua destra. É emocionante vê-lo ali em sua suprema deidade. Ele é o juiz, o sacerdote, o rei, a águia, o cordeiro, o leão, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Pai, Filho, Espírito Santo, aquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso, o tudo em todos. Aí está ele, o autor e consumador. Digno é esse cordeiro. Ele provou o seu valor quando sozinho ele comprou nossa salvação. Agora, ele se encontra em todo o seu poder e sua glória, com todas as coisas confiadas a ele como juiz. Sim, ali está ele entre os candeeiros, com as estrelas em sua mão. É noite, pois é quando usamos lâmpadas para iluminar. E é quando as estrelas são vistas brilhando e refletindo a luz do sol. E é escuro. A igreja está caminhando nas trevas pela fé. Seu Senhor partiu desta terra, mas o Espírito Santo ainda resplandece através da igreja, dando luz a este velho mundo amaldiçoado pelo pecado. E essas estrelas também refletem a luz dele. A única luz que tem é a luz dele. Quão escuro está, quão frio, espiritualmente falando. Todavia, quando ele entra no meio, há luz e calor, e a igreja é revestida de poder, e através dele faz as obras que ele fez. Oxalá alcancemos vê-lo como João. Que tipo de pessoas deveríamos ser, achando-nos diante dele neste dia? Se você ainda não deu sua vida a ele, que você possa entregar seu coração a Deus neste momento, e se ajoelhar bem aí onde ele está, e pedir o perdão dele por seus pecados, e render sua vida a ele. Então tentaremos nos aproximar das 7 eras da igreja juntos, e enquanto o fazemos, peço que Deus ajude este servo indigno a revelar sua palavra a você.